Missa do quarto domingo da Páscoa, ano A. Mensagem: Jesus é o bom pastor. Contexto: Jesus conta uma parábola para nos mostrar a diferença entre o bom pastor e os maus pastores, para nos mostrar o contraste entre Jesus, os ladrões e os mercenários. Ensinamentos. Primeiro, no Evangelho, Jesus nos apresenta as características do bom pastor. E aqui nós temos presentes duas imagens. A primeira imagem, a imagem da porta. Jesus diz: "Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo." A porta significa acesso, caminho, direção. Jesus está nos dizendo: Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Uma outra imagem é a imagem de Jesus com a ovelha nos braços, muito comum nas nossas igrejas e residências. Essa imagem expressa cuidado, amor, carinho, proteção, conforme as características do bom pastor que Jesus apresenta no Evangelho. Jesus diz: o bom pastor conhece as suas ovelhas, as chama pelo nome. Conhecer na Bíblia significa amar, ter intimidade. Jesus diz: o bom pastor conduz as suas ovelhas pelo caminho do bem e não pelo caminho do mal. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas e vida em abundância. Ele quer e faz o bem para as suas ovelhas. Segundo ensinamento, a relação do rebanho com o pastor. E aqui nós temos três verbos, três atitudes. Primeiro verbo, atitude, ouvir. A ovelha escuta a voz do pastor. Meus irmãos e irmãs, precisamos escutar a voz do Senhor se nós queremos agir conforme a vontade de Deus. O bom cristão é aquele que escuta a voz de Deus. Cuidado para não escutar a voz errada, como também para não fechar o coração, impedindo assim que ele escute a voz de Deus. Um segundo verbo, atitude, é seguir. A escuta deve se transformar em seguimento. Seguir Jesus, seguir o seu caminho. Antes é preciso escutar a voz, acolher os seus ensinamentos, para depois seguir o Mestre. Mais uma vez, cuidado para não seguir o caminho do falso pastor. Na primeira leitura, São Pedro nos chama a atenção e diz: conversão. Se você perceber que está no caminho errado, volte e se deixe conduzir pelo caminho de Deus. Terceiro verbo, atitude, confiar. No Salmo, Deus se apresenta como aquele que nos conduz pelo caminho seguro, pelos prados e campinas verdejantes. Aqui significa pelo caminho de fartura, de bênção, de harmonia, de paz. Meus irmãos e irmãs, precisamos confiar. Deus quer sempre o melhor para nós. Mas tenhamos presente aquilo que São Pedro nos fala na segunda leitura. Mesmo que passemos por dificuldades, provações, ele mesmo diz no final da leitura: não nos esqueçamos, confiemos, porque Deus é o pastor que nos guarda, que nos protege. Por isso, é preciso suportar tudo na paciência. Terceiro ensinamento: precisamos ser bons pastores. Um dos grandes ensinamentos deste evangelho é que nós precisamos cuidar uns dos outros. Que nós precisamos ser bons pastores lá no local onde Deus nos colocou, na família, no trabalho, na igreja, na nossa cidade. Que nós precisamos ser bons pastores, assumindo a missão que Jesus nos confiou. Meus irmãos e irmãs,
cuidemos uns dos outros. Tragamos para a nossa vida todas as características do bom pastor: amor, cuidado, proteção, condução. E hoje nós somos convidados a rezarmos por todos os nossos pastores, pelo nosso Papa, pelo nosso bispo, pelos bispos do mundo inteiro, pelos padres diáconos. Somos convidados a rezar por todas as vocações e de forma especial, pedindo a Deus que surja mais pastores, vocações, operários para a sua messe. Um domingo abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.